E aí, pessoal, sabe quando a gente pega um resultado de leucograma e fica meio perdido naquele monte de números? Pois é, a verdade é que por trás de cada contagem daquelas existe uma história. É como se fosse um relatório detalhado que as células de defesa do corpo estão contando pra gente. E hoje a gente vai aprender a ler essa história direitinho. Aí a gente vê um resultado tipo esse. Uma lista de células, porcentagens, leucocitose, neutrofilia. Parece até um diagnóstico simples, né? Mas a informação mais importante, aquela que pode mudar tudo, pode estar escondida, invisível para quem olha só para os números totais. Então, fica a pergunta no ar. O que essa contagem toda está querendo dizer sobre o paciente? Será que é uma infecção? É estresse? Ou algo mais sério? Só os números sozinhos não vão dar essa resposta completa. Para a gente conseguir decifrar esse código, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, entender por que a gente precisa ir além dos números. Depois, uma revisão rápida sobre nossos agentes de defesa. Aí, vamos focar nos neutrófilos e nas outras células, descobrir o segredo do esfregaço sanguíneo e, no final, juntar todas as peças do quebra-cabeça. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande chave para uma interpretação correta não está só em quantas células existem, mas principalmente em como elas estão, qual a aparência delas, como elas se comportam. E aqui, gente, está o pulo do gato, o ponto central de toda a nossa conversa. Um leucograma completo de verdade é a soma de duas partes que não dá para separar. A análise quantitativa, que são os números da contagem, e a análise morfológica, que é aquela avaliação cuidadosa do esfregaço no microscópio. Uma coisa simplesmente não funciona sem a outra. Agora, um ponto que gera uma confusão danada. Valor total ou relativo? Qual usar? A resposta é bem clara. Para a imensa maioria das interpretações, o que importa mesmo é o valor total, o absoluto. É ele que nos diz o número real de cada célula. Já o valor relativo, a porcentagem, é mais um dado de apoio, sabe? Ele é útil em casos bem específicos, como numa suspeita de leucemia, por exemplo. Bom, antes da gente ir mais fundo, vamos só garantir que a base está bem sólida, ok? Uma apresentação rapidinha da nossa equipe de defesa celular. Eu gosto de pensar nos leucócitos como 5 detetives super especializados. Os neutrófilos são a equipe de resposta rápida, a linha de frente. Os linfócitos são os especialistas em inteligência, com memória de longo prazo, ótimos contra vírus. Os monócitos são a equipe de limpeza, que viram macrófagos para limpar toda a bagunça. E, por fim, os eosinófilos e basófilos, os especialistas em casos de parasitas e alergias. Cada um tem um papel fundamental. Vamos começar a nossa investigação pelo detetive mais comum, o mais abundante e que geralmente nos dá as pistas mais quentes, o neutrófilo. As mudanças que acontecem com ele são como as primeiras páginas de um relatório de investigação. E a pista mais famosa e que às vezes confunde bastante, que os neutrófilos nos dão, é o tal do desvio à esquerda. Mas o que isso significa, afinal? Para entender o desvio, é só a gente olhar para a linha de produção dos neutrófilos lá na medula óssea. Eles vão amadurecendo em etapas, como se fosse da esquerda para a direita, que nem está aqui no slide. Quando o corpo precisa de mais soldados com urgência, a medula começa a liberar células mais jovens que estão à esquerda nessa linha de maturação. Simples assim. Agora um ponto super importante. Nem todo desvio à esquerda é igual, tá? Primeiro, tem o regenerativo. Nesse caso, a gente tem mais células maduras, os segmentados, do que as jovens, os bastonetes. Isso é um bom sinal. Significa que a medula óssea está dando conta do recado, respondendo bem. Por outro lado, tem o desvio degenerativo. Aí a coisa inverte. Os bastonetes, os jovens, superam os maduros. E isso já indica um prognóstico ruim, porque a demanda está sendo maior do que a capacidade de produção. E o que causa esse aumento de neutrófilos? A tal da neutrofilia. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias. Primeiro, pode ser fisiológica, por um estresse agudo. É uma resposta leve, sem desvio à esquerda. Depois, pode ser reativa, por uma inflamação ou infecção. E aqui, a grande pista é justamente a presença do desvio. E por último, pode ser crônica, por um estresse que já dura mais tempo, marcada pela ausência de desvio, mas com queda em outras células. Beleza! Com o caso principal dos neutrófilos mais ou menos encaminhado, vamos agora buscar umas evidências de apoio com os outros detetives da nossa equipe. As outras células nos dão um contexto da história. Um aumento de linfócitos, por exemplo, pode indicar estresse agudo ou uma inflamação crônica. Já a queda deles, a linfopenia, é um sinal clássico de estresse por cortisol.
Monocitose aponta para inflamações mais arrastadas. E a eosinofilia, como a gente já viu, faz a gente pensar logo em alergias ou parasitas. Cada alteração dessas vai adicionando uma camada a mais na história. Bom, até agora a gente juntou as pistas que os números nos deram, mas a peça que realmente resolve o caso, a arma do crime, se a gente pode dizer assim, só pode ser encontrada em um único lugar, no esfregaço sanguíneo. E essa frase aqui, pessoal, resume tudo. A análise morfológica, ou seja, olhar as células no microscópio, não é algo opcional. É uma parte essencial, inseparável da investigação. Mas por que tanta insistência nisso? O que o esfregaço pode nos mostrar que uma máquina super tecnológica não consegue ver? E a resposta está toda aqui. É no esfregaço que a gente acha as pistas decisivas. Por exemplo, granulações tóxicas, um sinal claríssimo de inflamação severa. Ou neutrófilos hipersegmentados, que já gritam estresse crônico. A gente pode encontrar linfócitos atípicos, que acendem aquele alerta para uma possível leucemia. E às vezes a gente encontra o próprio culpado, como hemoparasitas, ali, na lâmina. Pistas cruciais que máquina nenhuma consegue detectar. Certo. Agora que a gente tem todas as evidências na mão, tanto os números quanto os achados morfológicos, chegou a hora de montar esse quebra-cabeça e chegar a uma conclusão. O processo é bem lógico e sistemático. Você começa com a contagem total, para ter aquela visão geral, depois mergulha na contagem diferencial, dando uma atenção especial para os neutrófilos. Em seguida, investiga o esfregaço, caçando as pistas morfológicas. E, por fim, conecta todos os pontos. É assim que a história completa finalmente se revela. Então, a mensagem principal é essa. Números, sozinhos, são só um capítulo da história. É a contagem quantitativa, junto com a análise morfológica do esfregaço, que nos entrega o livro inteiro, a história completa e detalhada do paciente. Então, da próxima vez que um leucograma chegar na sua mão, lembre-se, aquilo não são apenas dados, são pistas. E agora, com essas ferramentas, a questão que fica é: qual história as células do próximo paciente vão te contar?